Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou começar a fazer alguns vídeos para a gente conversar um pouquinho, provocar um pouco, responder algumas perguntas. Inclusive, esse primeiro aqui, eu estou começando com um comentário, uma pergunta que um aluno mandou para mim no Instagram, quando uma empresa fez uma doação de álcool em gel. E ele me perguntou, e aí, professor, qual a intenção dessa empresa? Bom, independente dessa pergunta dele, uma verdade que muita gente já deve ter notado é que uma onda de, digamos, solidariedade nasceu. Então, muita empresa, associação, movimento social, pessoa física doando, fazendo o que podem, o que conseguem. Mas aí acaba pra gente ficando uma pergunta, e aí, por que essa onda de doação? O que é que está por trás disso? Então, vamos lá? Para a gente entender melhor essa questão, vamos começar conversando um pouquinho, né? Aqui em Alagoas, a gente está vendo Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, várias pessoas organizando doações. Sejam doação em dinheiro, roupa, comida, para ajudar as pessoas que estão precisando. Tem alguns movimentos maiores. Por exemplo, tem o Empresários do Bem, que é a iniciativa da CDTU, que até semana passada, né, na sexta-feira, que foi o dado mais atual que eu tinha conseguido, ele já tinha arrecadado mais de 60 toneladas de alimento, milhares de garrafas de água mineral, água sanitária, kits de higiene pessoal, respirador mecânico para o hospital, que é uma coisa que não é barata. E esse grupo não está parando, cada vez mais ele está crescendo, aumentando essa quantidade de doação, movimentado por empresas de Alagoas. A gente pode citar também um exemplo aqui de Alagoas, que o Sindicato do Açúcar e do Álcool, ele fez uma doação de 80 mil litros de álcool 70 para hospitais, associações comunitárias, asilos, para higienização. A UFAL também recebeu uma parte desse álcool, e professores de química da UFAL, alguns do IFAL também, foram para o laboratório para fazer álcool em gel para poder distribuir. Então transformar esse álcool 70 líquido com alguns reagentes, transformando ele em álcool em gel para poder fazer doação. Pernambuco, aqui do lado, começou uma onda com um grupo de empresários. Alguns estão dizendo quem são, outros não divulgam o nome. E eles começaram a organizar cotas de 52 mil reais, que era o preço médio de um respirador. Respirador, de acordo com eles, chegou a ser comprado a 38 mil reais. Hoje em dia já chega a 70, dependendo da marca e do país de fabricação. E eles criaram essas cotas e eles já chegaram a mais de 10 milhões de reais arrecadados. Então tem muito movimento acontecendo sobre isso. Para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre isso, tem um site, tá? Vou deixar até o link na descrição do vídeo, que é o Monitor das Doações Covid-19, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Esse site ele tem acompanhado as doações de empresas, associações, doações particulares, o que foi recolhido em live e tudo mais. E hoje, a data de gravação desse vídeo, de 14 de abril, eles já tinham contabilizado a arrecadação de 2 bilhões 288 milhões de reais. E admito que essa lista está um pouco incompleta, até porque tem algumas doações que não constam lá, como por exemplo as de pessoas físicas como eu e você, que estamos ajudando da forma que a gente pode. Lá as doações que estão aparecendo são doações muito maiores do que a simples doação de recurso financeiro que a gente consegue fazer aqui, ou a doação de uma cesta básica. Mas aí uma pergunta que acaba aparecendo é, e o que as pessoas pensam sobre o envolvimento das empresas? Que foi a pergunta que meu aluno fez lá atrás. O que as empresas estão fazendo isso no final das contas? O que elas têm a ver com isso? Elas estão querendo fazer por causa da imagem dela? Como é? E, logicamente, isso daí ia cair na mesa de algum profissional de marketing e isso ia ser questionado. A Edelman, que é a maior empresa de relações públicas do mundo em faturamento, ela tem o barômetro da confiança e a versão 2020 deles foi inserida a questão do Covid-19. Então vão até aparecer alguns números aqui na tela, né? Segundo essa pesquisa, a confiança na atuação isolada de empresas ou governo é baixa, ao dobro da confiança em um esforço conjunto. Então as pessoas acham que as empresas e o governo deveriam se juntar para poder criar soluções, para poder ajudar as pessoas.
quase 80% dos entrevistados esperam que as pessoas protejam os empregados e a comunidade local. Garantia de emprego, entre outras funções, aí, entre outras atribuições das empresas. 62% acreditam que seu país não passará por essa crise sem que as marcas contribuam. Então eles acham que as empresas precisam contribuir porque sem elas a gente não vai sair tão fácil dessa situação. 89% creem que as marcas devem contribuir produzindo e distribuindo, ou até vendendo a preços mais baixos, para profissionais de saúde, pessoas com alto risco ou quem teve seus empregos afetados. Então as pessoas que estão sofrendo mais com o Covid, digamos assim, elas deveriam ser ajudadas por essas empresas. Tem outra pesquisa que eu queria mostrar para vocês, que foi realizada pela Kantar, que é a divisão de gestão de investimentos e informações da WPP, que é a maior empresa de publicidade do mundo em receita. Para quem não conhece a Kantar, aqui no Brasil ela comprou a Ibope Media, que é a empresa que faz a aferição de audiência televisiva no nosso país. É uma empresa muito grande. Os dados vou mostrar aqui na tela para vocês, são do Covid-19 Barometer da Kantar, e eles trazem algumas coisas interessantes, né? 77% dos entrevistados esperam que as marcas contem o que tem feito de útil nesse momento. Quando a gente considera só o Brasil, o número sobe para 87% dos entrevistados. Ao mesmo tempo, 75% dos respondentes diz ser um erro explorar a crise para promover a marca. Já no Brasil, esse número vai para 80%. Então, depois da gente comentar, tem muita empresa investindo, tem as pesquisas que mostram que as pessoas acham que as empresas têm que investir, fica uma pergunta no final das contas, né? Por que essas empresas estão investindo nessas ações sociais relacionadas à pandemia? Algumas pessoas vão dizer que é um compromisso social, as empresas precisam se preocupar com a comunidade de uma maneira geral, com seus funcionários. Tem outras pessoas que já consideram que isso é um investimento. Tem gente dizendo que as empresas pensam, quanto menos tempo a gente demorar para sair da pandemia, melhor, e eu recupero isso que foi investido. Tem gente dizendo que isso é resposta à pressão pública. Eu acho que todo mundo aqui viu. E a empresa tal, e o banco tal, por que não está investindo? E esses investimentos estão começando a aparecer. Por outro lado, uma coisa que está muito clara, quando a gente vê o resultado das pesquisas, por exemplo, é que esse tipo de investimento para a população ele é necessário. A sociedade pensa que as empresas devem investir. Uma parte até acha que as empresas fazem parte da solução para o problema. O porém nisso tudo aí, no final das contas, é que a empresa precisa mostrar o que está fazendo, ao mesmo tempo ela não pode explorar essas ações para ter ganho para a própria empresa. Então, no final das contas, acaba sendo um tema bem delicado. Algo que é interessante a gente pensar é que, no final das contas, independente do motivo do investimento, a gente precisa dessa junção empresa-governo, então a gente precisa que as marcas invistam para poder fazer a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Então, existe sim esse pensamento, cada vez mais as pessoas vão cobrar as empresas, cada vez mais as pessoas vão cobrar o governo, e eu acho que é nesse caminho mesmo. Independente do porquê que ela está investindo, é necessário e a gente espera que com essa junção, a gente, sociedade, as empresas e o governo, a gente consiga sair dessa crise, digamos assim, o quanto antes. Então é isso, pessoal. Por enquanto, fico por aqui. Depois a gente aparece aí com mais alguma discussão. Obrigado, hein?